A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós temos hoje de, mais uma vez, abrirmos a palavra de Deus e estudarmos a palavra de Deus e aprendermos da palavra de Deus, sermos edificados pela palavra de Deus. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo. No Evangelho segundo nos escreveu Marcos, nós continuamos hoje a nossa série de mensagens no livro de Marcos. E ainda no capítulo 13, mensagem que o pastor Wagner começou, o capítulo que o pastor Wagner começou na última semana, nós damos continuidade hoje aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 13, nós lemos a partir do versículo 14. Evangelho de Marcos 13, 14, nós lemos até o versículo 31. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, porque por eles escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ela está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Palavra de Deus. Senhor, nós nos achegamos diante do Senhor e agora clamamos a Ti por graça. Clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, venha abrir o nosso entendimento para a Tua palavra. Abrir o nosso entendimento para essas advertências tão sérias que o Senhor Jesus nos advertiu. E que essas palavras de exortação, elas venham mesmo encontrar morada no nosso coração. E que o Evangelho venha mesmo nos trazer consolo, conforto e fundamento para enfrentarmos aquilo que aqui está escrito. Então, nós oramos a Ti, Pai, que o Senhor venha nos dar graça agora para entender esse texto, em nome de Jesus. Amém. Diante de nós está o texto que os teólogos, quase que unanimemente, entendem como o texto mais difícil de Marcos de ser interpretado. O texto que por trás dele tem tanta discussão teológica que jamais eu conseguiria cobrir tudo isso em uma pregação. Então, já de antemão,
eu te aviso que pode ser que eu não termine essa pregação hoje. E se caso você queira estudar um pouco mais, ler um pouco mais, eu posso te mandar o que eu escrevi sobre esse texto. Porque geralmente eu escrevo meus textos, meus estudos, e guardo isso. Está lá, se você quiser, eu posso te mandar isso, sem problema nenhum. Porque eu não tenho tempo aqui para explicar todos os detalhes desse texto, e eu sei que talvez tenham muitas perguntas, se você já leu esse texto, né? E se você quiser, eu posso te mandar isso. Dado essa breve introdução aí, ou explicação, o que está acontecendo nesse texto? Você se lembra na última semana que nós começamos no capítulo 13, e a pergunta que Jesus está respondendo é a pergunta do versículo 4. Lembre-se que eles saíram do templo, e então eles estão saindo ali, e um dos discípulos fala para ele: aí Jesus, olha que grandes pedras, e realmente eram grandes pedras, o templo era uma coisa maravilhosa, mas Jesus já havia dito antes, que aquele templo se tornaria obsoleto. Nós já vimos isso antes, no capítulo 12, ele já vinha advertindo mesmo antes disso, que todo aquele sistema sacrificial, que todo o sistema judaico, que toda aquela religiosidade judaica estava acabando. E agora, no capítulo 13, então, ele de fato, e de uma maneira muito clara, ele fala agora, e é importante aqui notar uma coisa, ele fala isso para os seus discípulos. Ele fala isso para aqueles que são o círculo mais íntimo que o cerca. Eles chegam a ele em particular, e ele então fala para eles, a pergunta deles no versículo 4 é: dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de que tudo isto está prestes a cumprir-se? Então Jesus, a partir disso, eles querem saber o quê? Jesus, quando é que vai acontecer? Como que vai ser isso aí? Nos dá o dia, a data, o local. Como que vai ser tudo isso aí? E Jesus, então, ele começa a dar para ele aquilo que ele vai chamar aqui de sinais, né? Nós vamos ter aí, a partir do versículo 5, muitos virão em meu nome, guerra, fome, nação se levantará contra nação, e aí ele vai dando todos esses sinais, mas aí ele diz que todos esses sinais ainda não são o fim, são os princípios das dores. Então, é como a mulher de parto, que começou a ter contrações, mas ainda não é a hora do parto. E como nós sabemos, se você, né, é uma pessoa, o mínimo que seja, que tem entendimento do que é viver nesse mundo, você já viu que nós vivemos num mundo onde existem guerras, fome, e tudo aquilo que Jesus está falando aqui. Desde que Jesus se voltou ao Pai, nós estamos vendo aqui, mesmo antes dele. Todos esses sinais que ele está nos dando são sinais que a humanidade sempre experimentou. Então ele fala, mas esse não é o fim, são os princípios das dores. A partir do versículo 14, agora ele muda. Esses eventos eram eventos gerais, mas agora eu vou dar um evento que não é um evento geral. Agora ele já muda o tempo. E aqui é o evento que antecede a sua vinda, a sua volta. A partir então do versículo 14. E a partir do versículo 14 nós temos essa figura, que de novo, só esse versículo já demandaria uma pregação inteira. E ele diz, quando vocês virem o sacrilégio terrível, como traduz aí a NVI, no lugar onde não deveria estar, quem lê, entenda. Geralmente o que nós encontramos, a tradução que nós encontramos é a abominação da desolação. Quando vocês virem a abominação da desolação em pé, aonde ela não deveria estar, talvez essa seja uma tradução mais literal nesse texto. A abominação da desolação. Da onde que Jesus vai tirar isso? Jesus não tira isso do nada, porque o fato dele estar dizendo aqui, quem lê, entenda. Eles sabiam da onde ele estava falando e do que ele estava falando. É por isso que ele diz, quem lê, entenda. A pergunta então que fica é, quem é, ou o que é a abominação da desolação? E a própria construção do grego aqui é complicada.
Porque não existe uma concordância aí. É a mesma coisa que ele falar assim, aquela árvore está morto. Vê que não existe uma concordância aqui no português? O certo para nós seria aquela árvore está morta. Mas no grego ele faz isso de propósito para mostrar que essa abominação, e lá no grego não concordam, tanto a abominação quanto a desolação, eles não concordam. Então mostra que ele está falando de alguma coisa que não é apenas uma árvore, é algo a mais. Então a pergunta que fica para nós é quem é, ou o que é isso aqui. Alguns dos intérpretes desse texto, e nós temos vários, e de novo, muita discussão atrás disso aqui, essa frase de Jesus, ela é tirada lá de Daniel. É Daniel que vai usar 3 vezes no seu livro, essa palavra, esse conjunto aqui de palavras, a abominação da desolação, em Daniel. Então ele está se referindo a Daniel. E todo o contexto de Daniel é um contexto de fim do mundo. Todo o contexto de Daniel. E quando Daniel ele fala da abominação que vem, um pouco tempo depois de Daniel, nós temos um dos generais de Alexandre o Grande, depois que o reinado de Alexandre o Grande ele se dissipa, ele se divide em 4 partes, nós temos um deles que é Antíoco, o quarto. E ele entra em Jerusalém, ele destrói o templo, e ele oferece sacrifícios no templo. Ele oferece porcos no altar do Senhor, para profanar o altar do Senhor. E existe uma grande guerra, uma grande convulsão com tudo aquilo ali, que está registrado no livro de 1 Macabeus, que não é um livro que está na Bíblia, mas é um livro judaico, é um livro histórico. Então nós encontramos essas histórias lá em 1 Macabeus capítulo 1, versículos 54 ao 59. Então ele entra lá no ano 167 antes de Cristo, ele profana o templo, tudo aquilo tem aquela guerra dos Macabeus e etc, etc. Então, parcialmente, aquela profecia de Daniel se cumpre aqui. E para muitos teólogos, tudo aquilo que Jesus está falando aqui, e toda a destruição do templo se cumpriu com Antíoco. O problema é que Jesus ele vai viver depois de tudo isso. Então, como que ele está se referindo a alguma coisa no passado? Você já tem um problema aí para você resolver. O que não faz sentido nenhum. Alguns vão dizer que tudo isso aqui que Jesus está falando está relacionado ao templo, a destruição do templo no ano 70. Você sabe que Jesus está profetizando aqui, está falando isso aqui aos seus discípulos, aí pelo ano 30 a 35. O ano da destruição do templo é o ano 70, ou seja, 35 anos mais tarde. Aquilo que Jesus está falando. E alguns teólogos afirmam categoricamente que tudo que Jesus profetizou se cumpriu com a destruição do templo. Você tem um outro problema aí, porque eu não sei vocês, mas eu não vi o sol escurecer, a lua dar sua luz, eu não vi o Filho do Homem voltar, e eu não vi ele recolher os eleitos por todo o canto da terra. Alguém viu? Então, não se cumpriu. Simples assim, eu não preciso entrar nem em toda a discussão, é simples assim para responder essa pergunta. Então, ele não aconteceu. Então, esse texto, ele não pode estar falando apenas da destruição no ano 70. Porque assim, ele está falando da destruição no ano 70, mas não apenas da destruição. A destruição, aquilo que aconteceu com o templo, aquilo que aconteceu com Jerusalém, aquilo que aconteceu com Israel no ano 70, com a perseguição do Império Romano através do general Tito, e ele que entrou, que cercou a cidade, que destruiu tudo, que trouxe uma grande tribulação sobre eles, e era tão terrível, mas tão terrível aquela tribulação, nós temos relatos de Joséfo, onde as mães comiam seus próprios filhos. Só de ler o relato de Joséfo é difícil. Então ele não está brincando quando vai vir uma tribulação aqui. Mas o que Jesus está usando é esse tempo da tribulação e daquilo que Israel vai passar e da destruição do templo, que serve como julgamento de Deus por aquela nação apóstata, por aquele judaísmo apóstata, por aquela religião vazia. Lembra que é tudo isso que Jesus está apontando com a destruição do templo? Aquela religião que não leva nada a ninguém. Aquilo tudo que está acontecendo e que vai acontecer no ano 70 é um protótipo, é um tipo
de algo que vai acontecer de novo, mas numa escala e numa proporção muito diferente. Muito diferente. Porque o próprio Jesus vai dizer aqui que nunca houve uma dessas e nunca jamais haverá. Então, ela é a última. Ela é a última. E é disso que ele está falando aqui. Então, tanto Calígula, porque mais tarde, depois de Jesus, Calígula, o imperador, vai dizer que ele vai enviar para Jerusalém estátuas, para colocar estátuas para que ele seja adorado em Jerusalém, no templo de Deus. E ele sabe, quem não se submeter a isso, vocês matem. Mas aí Calígula é assassinado, nada disso acontece, então Calígula não pode ser o cumprimento disso aqui. Depois nós temos, um pouquinho antes da destruição do templo, os zelotes, que entram, que profanam o templo, que estabelecem o seu próprio sumo sacerdote. E é engraçada essa história, porque esse homem que eles elegeram como sumo sacerdote, que não tinha sangue para ser sumo sacerdote, que não vinha da linhagem de Levi, ele nem sabia o que era ser sumo sacerdote. Eles então profanam o templo. Por causa de toda a revolta dos zelotes, é aí que os romanos vêm e destroem com tudo. É por causa deles. É por causa deles. E aí, então, alguns outros intérpretes vão falar que Tito, o general romano, que entra em Jerusalém, que destrói a cidade, que entra no templo, profanando o templo, entrando no templo com os seus estandartes romanos, ele é o cumprimento de tudo isso aqui. O problema é que ele não faz quase nada, além de entrar no templo e destruir o templo, ele não faz nada do que o texto está nos dizendo. Então, tudo isso aqui, todas essas propostas de que tudo foi cumprido no primeiro século, encontra várias e várias dificuldades. Várias e várias dificuldades para você interpretar. Então, como que nós podemos interpretar isso aqui? Nós podemos interpretar à luz de toda a teologia bíblica. Porque, se lembre, um princípio de interpretação bíblica, textos mais difíceis você interpreta com outros textos mais claros. Se nós não podemos entender claramente de onde Jesus está falando aqui, nós temos que entender, começar a ampliar o contexto, para a gente saber do que ele está falando. E aqui, nesse texto, versículo 14, ele especificamente tem referências, de novo, ao livro de Daniel. Capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31 e capítulo 12, versículo 11. E talvez você não conheça esses textos e eu gostaria de lê-los para você. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e não será mais e não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governo que virá. O seu fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e a desolação foram decretadas. Ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocado a abominação da desolação, até que chegue sobre ele o fim que lhe foi decretado. Capítulo 11, versículo 31. As suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo a abominação da desolação. Capítulo 12, versículo 11. Depois de abolido o sacrifício diário e estabelecida a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Então, Daniel está falando dessa figura, e é essa figura que Jesus está aqui se referindo. Agora, no Novo Testamento, tem uma outra pessoa, um outro autor que vai falar sobre essa mesma figura, que é o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4. Que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda por nós ou de nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou, que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus e é objeto de culto, chegando até a sentar-se no templo de Deus, fazendo-se passar pelo próprio Deus. Então esse homem da iniquidade, ele entra no templo e ele fica de pé no templo e ele diz: eu sou Deus, e ele exige adoração. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui.
E aí nós temos Apocalipse capítulo 13, verso 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Foi-lhe dado também autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, para amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Então nós vemos aqui que todos esses textos estão falando dessa mesma figura. E qual figura é essa? Qual figura é a abominação aqui que Jesus está se referindo? Talvez o texto de Daniel não tenha ficado claro, mas o apóstolo Paulo e João deixam isso muito claro para nós. Ele está falando do anticristo. É dessa figura que ele está falando aqui. Quando nós virmos o anticristo no lugar onde ele não deve estar. Essa é a figura. Se não ficou claro para vocês aqui, é isso que esses textos todos estão dizendo. É lógico que nós demandaríamos uma exegese de cada um desses textos em particular, para poder mostrar isso de uma maneira mais clara. Mas todos esses textos aqui estão apontando para essa figura. É disso que Jesus está falando. E como nós sabemos que isso não tem nada a ver com o que já aconteceu com a destruição do templo? Porque João, que está escrevendo por volta do ano 93, depois que o templo já está destruído, ele está falando dessa figura. Então, tudo o que está acontecendo ali é apenas uma figura daquilo que irá acontecer de novo no final dos dias. É disso que ele está falando aqui. Então, Jesus vai usar toda essa profanação, toda essa destruição, tudo o que está acontecendo aqui como cumprimento tipológico dessa realidade futura, escatológica, que nós aguardamos, antes da sua vinda. A destruição do templo, então, ela fornece para nós o tipo. O que Jesus está falando, ele está dando uma interpretação, ele está falando de dois momentos. Ele está falando da destruição do templo, sim, vão destruir o templo. Esse templo não vai ficar pedra sobre pedra, ele já tinha advertido isso. Esse padrão do que vai acontecer com o templo, ele não vai acontecer uma única vez. Existe uma outra vez que isso vai acontecer, e é no final dos dias, que antecede a volta de Jesus. É disso que ele está falando aqui. Então, ele fala de um evento histórico que vai acontecer, para usar esse evento histórico como exemplo do que vai acontecer de uma maneira muito mais profunda e catastrófica do que foi o primeiro século. É isso que nós vemos aqui nesse texto. O que nós aprendemos para nós? Tá bom, mas e como que isso se relaciona com a minha e com a sua vida hoje? O que isso me ensina para mim hoje? Como que isso aqui muda a minha vida hoje? Bom, ela muda de várias maneiras. Mas o que Jesus está falando aqui, olha, quem lê, entenda. Isso aqui ele exige de nós discernimento espiritual. Isso aqui exige de nós vigilância constante. E vigilância constante do quê? Daquilo que nós vamos colocando na nossa vida e colocando no nosso coração, que vai tomando o lugar de Deus na nossa vida, que vai entrando no templo do Senhor. O que é o templo do Senhor? No Novo Testamento nós temos vocês são o templo do Senhor, a habitação do Espírito. É muito fácil para nós, quando nós não andamos vigilantes, quando nós não temos discernimento das coisas, quando nós não nos esforçamos no estudo diligente da palavra, a deixar coisas entrando na nossa vida, que vão profanando o templo do Senhor, que é a minha vida, que é a sua vida, que é o meu coração e o seu coração. Coisas que vão nos tirando da presença de Deus, que vão nos afastando do Senhor. E então, o chamado para nós, a advertência para nós aqui, é essa. É viver uma vida de vigilância constante, para que isso não aconteça na minha e na sua vida. Não deixar essas coisas que vão sutilmente entrando na nossa vida, e vão nos afastando do Senhor. E muitas vezes coisas boas, como trabalho, carreira e outras coisas, que nós vamos deixando entrar, e vão nos afastando do Senhor. O que você tem colocado no centro da sua vida? No trono da sua vida? No templo do Espírito? Tem trazido você para mais perto de Deus ou tem te afastado? Tem profanado ou tem santificado? O que entra nos seus ouvidos, o que entra nos seus olhos, o que sai da sua boca? Tem profanado ou tem santificado? Essa é a pergunta para nós aqui hoje. Agora, a partir do versículo 14, ainda, no finalzinho do versículo 14, ele fala da urgência de tudo isso aqui,
em se preparar, mas não apenas se preparar. Entender, discernir, mas não apenas isso, estar pronto a responder a isso tudo. Finalzinho do 14 aí. Então, quando você tem o então aqui está conectando com o que veio atrás. O que veio atrás? Quando vocês virem essa figura. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Então aqui Jesus ele vai usar pelo menos 4 imperativos em grego, para falar assim, notem a urgência do que vocês estão vivendo. Então ele vai usar pela primeira vez, ainda no versículo 14, quem estiver na Judéia, fuja. Fuja. E fuja como, Jesus? Fuja dessa maneira aqui. Quem estiver no telhado da sua casa, no tempo de Israel, as casas tinham um telhado que era reto, que era flat, né, que era tipo uma mesa. E eles tinham uma escada pelo lado de fora que eles podiam usar o telhado como para você, tipo o nosso deck aqui. Eles se reuniam ali, etc. À noite era mais fresquinho, eles estavam ali. Então, se você estivesse no telhado, você ia descer pela sua casa, no telhado, pelaquela escada do lado ali, você nem ousa entrar na sua casa para pegar nada. Nem o mais importante que você tenha, não tente fazer isso. Você vai perder sua vida. Você vai perder sua vida. Some. Não ouse entrar. Tamanha a urgência do que ele está nos chamando aqui, nos advertindo aqui. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. O manto era aquilo que eles usavam para se esquentar à noite. Então, o manto não era um luxo, era a necessidade. Eu preciso do meu manto. Mas se não, volta. Porque senão você não sai. E aí ele continua, né? Não volte a pregar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para aquelas que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Por que não no inverno, Jesus? Porque no inverno já é difícil fugir sem manto. No inverno, onde as colinas podiam estar, e foge para os montes, as colinas vão estar cheias de neve, vai estar frio. Orem para que isso tudo não aconteça no inverno. E aí, de novo, os imperativos mostram a urgência do que Jesus está nos falando. Meus irmãos, Jesus, ele não brinca. Jesus, ele não adverte nada por acaso. Isso aqui não é fantasia. É a advertência do próprio Senhor Jesus. Se tem uma coisa que nós devemos levar a sério, são as palavras do próprio Senhor Jesus. É Ele que nos está nos advertindo aqui. Então, eles olha, é tão urgente que você não pega nem a capa que você vai precisar para você se esquentar do frio. Nem isso você volta. Porque você vai perder a sua vida. E isso aqui vai nos ensinar a nós, né, estarmos preparados e prontos para abandonar toda a segurança temporal em favor da fidelidade com o Senhor. O nosso chamado é esse, priorizar a nossa vida espiritual em detrimento da nossa vida material. Esse é o nosso chamado, porque o que Jesus está falando aqui, olha, não volta para pegar a sua capa, não volta para pegar nada lá. Por quê? Porque nós somos muito apegados ao material. Ah, eu vou fugir. Não, então eu vou fazer uma malinha. Não é assim? Quem vai fugir sem uma malinha? Ninguém vai fugir sem uma malinha. A gente tem que entrar lá e pegar a nossa malinha. Por quê? Porque a gente é esse bicho material. E a gente, não, eu preciso dessa. Aí a malinha, dependendo de como for aí a sua esposa, a malinha nunca vai ser uma malinha pequena. Aí Jesus já voltou, já até aconteceu a grande tribulação, você está ainda preparando a malinha. Mas, nossa, já nem vi acontecer. Então Jesus está falando assim, não pega a malinha. Mas é esse chamado ao desapego que nós tanto temos com o material. É você e eu estarmos preparados, sempre prontos e vigilantes, mas sempre prontos a priorizar o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa vida espiritual, em detrimento do material.
Esse chamado aqui é um chamado para a gente não deixar as coisas espirituais, depois eu vejo isso. Pode ser que depois não tenha depois, meu irmão. Amanhã eu vejo essa situação com Deus. Amanhã eu vou priorizar o Senhor. Amanhã eu vou servir o Senhor. Amanhã eu começo a ler a Bíblia. Amanhã eu começo a orar. Amanhã. Pode ser que você não tenha amanhã. Pode ser que amanhã não aconteça para você. Como aquela parábola que Jesus conta do homem rico. Ele acumulou tudo e aí então a morte chegou. Tolo, hoje te pedirão a vida. E para quem que vai ficar tudo isso aí que você acumulou? Para nós imigrantes, essa parábola sempre encontra morada. Tolo, amanhã te pedirão a vida. Isso aí, tudo que você está fazendo, que você está gastando a sua vida, que você gastou a sua saúde, que você destruiu seus relacionamentos com seus filhos, para correr atrás. Para quem que vai ficar tudo isso aí? Do que adiantou tudo isso aí? É disso que Jesus está falando aqui. E aí depois ele fala no versículo 19 e 20, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora e jamais haverá. Essa é o que nós chamamos de a grande tribulação. A grande tribulação. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos e por ele escolhidos, ele os abreviou. Aqui ele vai mostrar então para nós que essa não é uma tribulação como já aconteceram. Nós tivemos outras tribulações depois do ano 70. Eu posso falar uma aqui de cabeça com o povo de Israel, o Holocausto. Para eles não foi uma grande tribulação aquela, mas que Jesus está falando assim, ó, não compara. Nunca houve e nunca mais haverá igual essa. É disso que ele está falando. E nós temos várias e várias tribulações que esse mundo já passou. Nós temos várias e várias tragédias que esse mundo já passou. Para Jesus falar uma coisa dessa, isso aqui é uma advertência muito séria e sóbria para nós. O que está para vir não é qualquer coisa. É isso que ele está dizendo. Nunca houve. Você pode colocar qualquer coisa aí que você já vem na sua cabeça agora de tribulação, de sofrimento. Não se compara ao que Jesus está nos dizendo aqui agora. Olha o que ele fala para a gente no versículo 20. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Essa é uma tribulação tão grande que se o Senhor não tivesse intervido, não sobraria ninguém vivo. E não é muito difícil de você imaginar um quadro desse hoje, é? Um maluco joga uma bomba no outro. O outro joga no outro. Quem sobreviveu? O que aconteceu com o mundo? Acabou. Então é difícil você imaginar um quadro desse hoje. Talvez para eles fosse mais Jesus. Como que uma coisa dessa pode acontecer? Para nós hoje é muito simples. É um maluco apertando um botãozinho vermelho, de um lado e do outro. Acabou o mundo. Então Jesus fala aqui, se ele não tivesse abreviado por causa dos eleitos, por ele escolhidos, aqui é uma redundância, né? Eleitos. Para quem não gosta dos eleitos, eleitos. Por ele escolhido, ninguém sobreviveria. É o tamanho dessa tribulação. Então a destruição do templo no ano 70 é apenas, mais uma vez, um prenúncio, um tipo disso aqui que Jesus está falando. Não passa perto, é só aqui modelo. Olha, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Isso aqui é um modelo, mas de uma maneira, com uma proporção muito diferente. E aqui uma coisa que nós aprendemos também é sobre o arrebatamento da igreja. Aonde você viu aqui em algum lugar que a igreja vai ser arrebatada? Aí começa a ficar complicado, né? Porque aí eu vou destruir a casinha e o sonho de muita gente. Você não tem arrebatamento da igreja. Aliás, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você estudar essa doutrina do arrebatamento da igreja, arrebatamento secreto da igreja, essa coisa acontece mais ou menos 100 anos atrás, nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque nós odiamos a ideia de passar por sofrimentos. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Se Deus vai arrebatar a igreja, por que Ele não arrebatou antes? Por que Ele não arrebatou os nossos irmãos e as nossas irmãs que agora estão sofrendo uma grande perseguição e estão perdendo a sua vida por amor a Cristo? Por que tem que ser para nós? Por que tem que ser no nosso tempo? Por que nós não suportamos a ideia de sofrimento?
O sofrimento e a tribulação sempre foi catalisador para a igreja. A igreja sempre cresceu no meio da tribulação. O sangue dos mártires é a semente da igreja, é o que disse Tertuliano. Isso aqui é a maior perseguição que esses homens e essas mulheres passaram no primeiro, segundo, terceiro século da igreja. Mas a igreja só expandiu. A tribulação purifica a igreja. A tribulação purifica a igreja. E nós não encontramos nenhum texto, e eu vou lhe dar daqui a pouco com o tal do texto do arrebatamento para vocês, mas nenhum texto que nos fala que Deus vai poupar a igreja de passar por tribulação. Leia o livro do Apocalipse. O que está acontecendo lá no livro do Apocalipse? Não, vocês vão ser tentados, vocês vão ser mortos, vão levar vocês, vão queimar vocês, mas ser fiel até a morte, e eu vou dar coroa da vida para vocês. Esse é o nosso chamado. Então, talvez, eu sei que para muita gente isso é muito triste, mas o que Jesus disse é que aquele que tiver que ser morto à espada será. Quem tiver que ir ao cativeiro irá. Mas essa é a perseverança dos santos. Eles ficam e permanecem até o fim. Porque o nosso Senhor Jesus sofreu até a morte, e morte de cruz. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso padrão. Então nós não suportamos a ideia de sofrimento, é daí que nasce tudo esse negócio de arrebatamento secreto da igreja, e essa maluquice toda aí que é ensinada. Então o que nós aprendemos com esse texto aqui? Essa passagem nos assegura que mesmo na tribulação mais intensa, Deus continua no controle absoluto sobre o mal e sobre todas as coisas. Porque eu não sei se você entendeu o que eu li aqui, você fica tão fixado no sofrimento que você esqueceu uma coisa. O que Deus fez aqui? Deus, se o Senhor não tivesse abreviado esses dias, quem está no controle absoluto de tudo isso aqui? É Deus. O mal não age à parte de Deus. Ele não está fora do domínio de Deus, como se Deus não soubesse. Nossa, pegou-me de surpresa. Jesus está nos avisando que vai acontecer porque Ele é o Senhor da história. Vai vir, mas Deus tem o controle absoluto. Jesus enfrentou uma grande tribulação, mas Deus estava no controle de tudo aquilo para transformar aquela grande tribulação em bênção para todos os povos. Ele é o Senhor. Nada acontece na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã, que não esteja nas mãos do nosso Deus. E é isso que nos leva a ter segurança, mesmo em face da tribulação. A tribulação não define a sua vida, é o Senhor. A sua vida está escondida nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso, o Soberano, que governa todas as coisas. Então isso aqui para nós, meu irmão, minha irmã, isso não deve gerar nenhum tipo de preocupação, porque o máximo que podem fazer conosco é nos matar. Mas venha a morte, faça o seu melhor, porque o mais baixo que você me levar, o mais alto Ele vai me levantar. É nisso que nós acreditamos, na ressurreição. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa garantia. E aí do versículo 21 e 23, ele fala de falsos messias e falsos profetas. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, aqui está o Messias, aqui está o Messias, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos Messias, falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Note que, se possível, é porque não é possível. Se possível indica, é um contraste de negação. Não é possível os eleitos serem enganados. Não é possível. Porque não é possível ninguém nos arrebatar das mãos do nosso Senhor. Nós estamos escondidos com Ele e nele. Então, se possível, não é possível. Mas aqui ele fala então de falsos cristos e falsos profetas. É interessante que o apóstolo Paulo e o apóstolo João falam de falsos cristos e falsos profetas. De novo, segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, a vinda desse iníquo, daquele que nós falamos antes,
A vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios falsos. Não significa que sejam falsos porque não acontecem, são de verdade, são sinais miraculosos de verdade, mas eles não são feitos para a glória de Deus e para a glória de Cristo. É por isso que ele é falso. Versículo 10. Bem como toda forma de injustiça para enganar os que perecem, pois não acolheram o amor à verdade a fim de serem salvos. Por esta razão, Deus envia a eles um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Quem que vai enganar? Os não eleitos, aqueles que não estão em Cristo. Esses vão ser enganados, mas os crentes não. Os crentes não. Apocalipse capítulo 13, versículo 13 e 14. Ele realizará grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Ela enganou, aqui está falando da besta, tá? Ela enganou os habitantes da terra por causa dos sinais que lhe foram permitidos realizar em nome da primeira besta. Aqui então o apóstolo João está falando do anticristo e do falso profeta. O que Jesus está nos falando aqui? Virão anticristos, falsos cristos e falsos profetas. Eles são a consumação deles. É nos últimos dias. É disso então que ele está nos falando aqui em Apocalipse. De novo, nós precisamos desses outros textos para poder entender o que Jesus está nos mostrando aqui. E o que nós aprendemos de tudo isso aqui? Que nós, os crentes, devemos desenvolver discernimento espiritual para poder entender essas coisas, para entender que nem todo milagre, nem toda experiência é de Deus. A gente que fica se baseando em experiência toda hora, em milagre toda hora, que fica aí buscando experiências, eu quero saber do poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho. Esse é o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 1. O poder de Deus está aqui. E o que vai te livrar, e o que vai demonstrar, aliás, que você... o eleito, ele não é enganado, ele é impossível ser enganado. Por que ele é impossível ser enganado? Por causa da palavra. Não é por causa do poder neles, do intelecto deles, da capacidade. Não é nada em você. Você não vai ser enganado porque você habita na palavra. Agora a pergunta que fica é, você habita na palavra? Porque senão, meu irmão, minha irmã, meu amado, você vai acreditar mesmo em todo tipo de falso milagre, porque você não está na palavra. É a palavra. Mas os eleitos amam a palavra. Os eleitos querem a palavra. Os eleitos deleitam na palavra. Então esse é um chamado à sobriedade à nossa fé. Porque tem muita gente acreditando em qualquer porcaria que falam aí. Em qualquer coisa que acontece, nossa, é de Deus. Será? Nós estamos avaliando tudo segundo a palavra de Deus? Nós estamos avaliando o que acontece segundo as Escrituras nos ensinam? Ou a gente não, é sobrenatural, então tem que ser de Deus. O demônio também faz milagre. É por isso que nós temos que habitar na palavra. É ela que não vai nos deixar sermos enganados. E aí, a partir do versículo 24 ao 26, ele fala da consumação de todas as coisas. Por quê? Mas naqueles dias, após aquela grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. O que ele está falando aqui, gente? Ele está falando, então, vai acontecer tudo isso aqui, mas amanhã começa tudo de novo. É verdade. Depois que ele renovar todas as coisas. Ele está falando aqui da sua segunda vinda, quando o Senhor Jesus renovar todas as coisas e nós estaremos com o Senhor para sempre. É uma restauração de todas as coisas, é o fim de tudo, o começo de uma nova era, é disso que ele está falando. Nós não vimos isso acontecer com a destruição do templo no ano 70. Nós não vimos. Então, essa profecia não se cumpre nesse tempo, ela aguarda um cumprimento escatológico do que Cristo está nos anunciando aqui. E Jesus então voltará e todo olho o verá. Porque ele está falando aqui, naqueles dias então, após de tudo isso, vai acontecer essas coisas, e o Filho do Homem vai voltar. Então se já se cumpriu tudo isso aqui, não, se cumpriu tudo isso aqui, cadê Jesus? Cadê Jesus?
Eu não sei você, mas esse negócio de todo olho verá, então deve ser alguma coisa, deve ser alguma coisa figurada aqui, porque eu não vi, e ninguém mais viu. Então, isso aqui aguarda cumprimento. Nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí depois nós temos o versículo 27, que pode ser o mais próximo que você tem aí de um arrebatamento. Versículo 27, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. O que ele está falando? Confins da terra até os confins do céu. Ele está falando tanto os que estão na glória, quanto os que estão vivos. Porque essa é a promessa dele que nós encontramos em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo vai nos dizer: conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Porque, dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. É aqui que encontra a palavra arrebatado, daqui que sai todo tipo de heresia. Seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor, com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Deixa eu te falar do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Para acabar, uma vez com todo esse negócio de arrebatamento, vai, volta, sobe, desce. O que está acontecendo aqui? Quando um general ele voltava vitorioso da batalha em Roma, esse general, a cidade saía para encontrar ele ainda no campo. Quando eles encontravam ele no campo, toda a cidade voltava com ele para a cidade. Todos aqueles cidadãos voltavam para dentro de Roma, para celebrar em Roma a vitória daquele grande general. É essa ilustração que o apóstolo Paulo está usando aqui. Nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Nós seremos arrebatados com o Senhor nos ares e nós voltaremos com ele. Essa é a figura. Você não vai encontrar essa loucura que nós vemos de arrebatamento secreto, vai, volta, sobe, desce, em lugar nenhum da Bíblia. Em lugar nenhum da Bíblia. É disso que ele está falando aqui. Existe esse momento, esse é o arrebatamento que o apóstolo Paulo está falando aqui. E o que tudo isso aqui me ensina e te ensina? Que toda injustiça, toda lágrima será enxugada, toda injustiça será revertida. Existe o dia marcado em que Deus renovará todas as coisas. E nós estaremos com o Senhor para sempre. Então não importa, meu irmão, o que vai acontecer conosco. Nós sabemos uma coisa, nossa certeza é essa: nós estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a nossa esperança. E aí ele vai concluir aí no versículo 28 a 31. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ela está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E de novo, então, mas aqui está dizendo aqui, se você olhar, olha, aprenda com a lição da figueira. E já vi cada coisa com esse negócio de lição da figueira também. Mas o que é a figueira? Meus irmãos, para nós que moramos nos Estados Unidos é muito fácil. O que vai começar a acontecer daqui uns dias? Com as folhas? Vai cair tudo. Quer dizer, não todos, mas 98% das folhas vão cair. Vai sobrar alguma? Não vai. Vai sobrar uma ou outra árvore com folha aqui. A figueira era uma dessas que perdia tudo. Agora, o que acontece na primavera? Começa a brotar tudo de novo, parece que estava morta, mas ela aparece. E aí Jesus está falando, olha, quando vocês virem essas coisas, quando vocês veem essas coisas, vocês sabem, está próximo. Quando vocês virem a abominação, o sacrilégio terrível, tudo isso aqui que eu falei para vocês, vocês sabem que estão próximos, está chegando. Aprenda a discernir essas coisas. Mas lembrem-se, aquilo que ele nos advertiu antes, o nosso chamado não é ficar se preocupando com sinal, com data, ficar marcando data para a volta de Jesus. Aliás, todo mundo que tentou errou. Todo mundo que tentou errou. Porque a nossa preocupação não é saber o dia e a hora, e Jesus não estava falando para eles dia e a hora, notou isso? Eles queriam dia e hora. Jesus não dá isso para eles. Sabe por quê? Porque a preocupação do crente é o quê? É o nosso relacionamento com Ele.
e ponto. Esteja com o seu relacionamento com o Senhor em dia. Essa preocupação de querer ficar marcando data para a volta de Jesus, sabe por quê? É que eu quero pecar até o limite. Eu quero andar no mundo até o limite. Mas aí no dia que ele vai voltar, não, Jesus. Então, está igual o imperador lá, do Édito de Milão, né? Que, esqueci o nome dele agora, me fugiu da mente. Constantino. Constantino, ele deixa para você, porque eles acreditavam que o batismo era salvífico, perdoava os pecados. Constantino, não, eu só vou ser batizado no último dia, porque aí eu tenho certeza que meus pecados foram limpos, eu não tenho mais pecado, né? Tá mais ou menos assim, esses caras que ficam querendo anotar dia e hora da volta de Jesus, é mais ou menos para viver assim, vou viver o que eu tenho que viver, mas no dia que hoje já ser o dia, porque quer viver essa vida, mas Jesus está nos chamando para viver uma vida de compromisso hoje, não se preocupa com o dia e a hora, sabe por quê? Porque vocês estão escondidos em mim, vocês não têm que se preocupar com essas coisas, a sua vida está na minha mão, não vai passar dessa geração. Tá, de novo, se você entendeu o que esse texto está falando, de duas coisas e de dois tempos distintos, isso aqui é muito fácil de interpretar. Porque aquela geração que ouviu tudo isso, que viu tudo isso, eles vão ser destruídos, o templo vai ser destruído na geração deles. Dessa geração não vai passar. O templo foi destruído naquele momento, naquele ano, 35 anos mais tarde. Foi cumprido. Mas, de novo, isso tem um cumprimento que vai dar tipo para o que vai acontecer mais tarde. Porque o que vai acontecer mesmo está aguardando o cumprimento escatológico futuro. E as minhas palavras não passarão. É interessante que ele fala aqui, as minhas palavras. Ele não fala as palavras do Senhor não passarão, são as minhas palavras. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele é o soberano. É por isso que ele fala, as minhas palavras, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é verdade, sabe por quê? Porque eu sou o Senhor. Ele não é mais um profeta como os outros profetas eram. Ele não diz, assim diz o Senhor, eu sou o Senhor. Eu estou falando o que vai acontecer e as minhas palavras vão se cumprir. O que isso fala para mim e para você? Se Jesus falou que vai acontecer, meus irmãos, o mundo pode durar mais 10.000 anos. Vai acontecer. Quando? Vai acontecer. Porque ele disse que vai acontecer. Porque ele disse que ele morreria. Ele morreu. Ele disse que ele ressuscitaria. Ele ressuscitou. Ele disse que ele voltaria. E que essas coisas aconteceriam. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Agora, tudo isso aqui aponta para Jesus. Porque Jesus, ele não é apenas mais um profeta profetizando. Jesus é o verdadeiro profeta, para onde todos os profetas apontavam. Jesus, ele fala pela sua própria autoridade, a autoridade de Deus, as minhas palavras. Ele é o Filho do homem, que vem sobre as nuvens, e que é dado poder e autoridade eterno, como diz Daniel no capítulo 7. A ele é dado domínio, a ele é dado poder e autoridade. Ele é o bom pastor que cuida de nós. Ele é aquele que tem soberania, poder e domínio absoluto sobre tudo e sobre todos. Mas, acima de tudo, Jesus é a nossa âncora, o nosso porto seguro, diante de toda tribulação, diante de toda pequena ou grande tribulação, porque ele passou pela verdadeira tribulação, a grande tribulação, que nenhum de nós seria capaz de enfrentar, Jesus enfrentou, para que nós não tivéssemos que passar por ela, ele foi para a cruz, a única tribulação que podia me destruir e te destruir, Jesus enfrentou, para que você não tivesse que enfrentar. Então, as grandes tribulações desse mundo, o máximo que elas podem nos fazer, é nos levar para o Senhor, é só isso. Então ele nos deu a garantia de que nós podemos passar por esse tempo. Por quê? Porque ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso aqui não pode ser motivo de desespero para nós. Porque ele está no domínio e no controle de tudo. E ele prometeu estar conosco para sempre. Para sempre.